A preposição de em português é bem versátil, né? Ela pode indicar posse, como em o livro do professor, pode indicar o assunto, como em o livro de receitas, pode indicar uma qualidade, como em um livro de grande importância, e pode indicar procedência, como em um livro da Idade Média, além de várias outras coisas. O que todos esses usos têm em comum? Talvez de cara você possa achar que tem muito pouco, mas na verdade todos se reduzem a um substantivo descrevendo outro substantivo de alguma forma. No primeiro exemplo, o professor caracteriza o livro de alguma forma. Igualmente, no segundo exemplo, receitas descreve uma característica do livro, e o mesmo vale para todos os exemplos. A forma como essa relação funciona é diferente, mas é sempre uma relação entre dois nomes. Chamamos uma construção desse tipo de construção genitiva, e a gente pode defini-la como uma construção gramatical que expressa uma relação entre dois nomes. Existem diversas formas como as línguas podem expressar uma relação genitiva, e nem sempre uma só estratégia é aplicada para todos os tipos. A forma mais simples de fazer isso é simplesmente colocando um nome depois do outro. Dependendo da língua, o núcleo pode ser o primeiro ou o segundo elemento. Veja o meu vídeo sobre sintagma para entender melhor o que é núcleo de um sintagma. Em Malay, uma construção genitiva é feita colocando o núcleo primeiro e o modificador depois. Rumahanjin, casa do cachorro, literalmente casa, cachorro. A construção também é usada com pronomes. Para dizer minha casa, digo rumah saya, literalmente casa eu. O tupi usa basicamente a mesma estratégia, mas colocando o núcleo ao final. Yaguara akanga, cabeça da onça, literalmente onça cabeça. Sheakanga, minha cabeça, literalmente eu cabeça. Em Malay, a construção genitiva tem um sentido bem genérico. A expressão rumahanjin, por exemplo, pode significar tanto a casa do cachorro, como a casa que pertence ao cachorro, ou casa de cachorro, como um tipo de casa feita para cachorros. Então, uma categoria de casa. Em tupi, por outro lado, o uso é mais possessivo mesmo. Yaguaracanga significa cabeça da onça, uma cabeça que pertence a uma certa onça. Para passar a ideia de uma cabeça de onça, como uma categoria de cabeça, você junta as duas palavras numa composição, Yaguaracanga. Várias línguas fazem uso de composição similar a essa para indicar um modificador que especifica um subtipo do conceito apresentado pelo núcleo. Vou apresentar mais exemplos à medida que formos vendo outras construções genitivas. A segunda forma mais simples de fazer uma construção genitiva é usando uma aposição, como o português faz com de. Vamos ver mais exemplos disso fora do português. Em tagalo, usa-se uma preposição também. Ang pinto ng silid, a porta de quarto, ou seja, a porta do quarto. Tubig ng balon, a água de poço. Veja que assim como o malaio e o português, a preposição é usada de forma bem genérica para indicar a relação, seja de posse ou de classificação. Mandarim é uma língua que usa algo como uma pós-posição nesses casos. Chi che 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 luon. Ao pé da letra, carro de, roda, ou seja, a roda do carro. Lin chu de huayuan, vizinho de, jardim, o jardim do vizinho. Assim como o tupi, o mandarim faz diferença caso a relação seja de posse ou de caracterização. Caso seja uma caracterização, se usa apenas uma justa posição ou composição. A pós-posição não é usada. Assim, enquanto chi che te chalun significa roda do carro, chi che chalun, sem a pós-posição, significa roda de carro. Além de aposições propriamente ditas, a gente pode usar algo mais enclítico que chamaríamos frequentemente de caso gramatical, nesse caso, o genitivo. É o que a gente pode encontrar no japonês, onde a partícula pós-posição ou o sufixo de caso no marca o modificador. Tori no hane, a asa de ave. Anata no boushi, chapéu de você, teu chapéu. E no finlandês, um N final do modificador também marca a relação. Miehen paita, uma camisa de homem, a camisa do homem. Tikerin silmä, olho de tigre. Agora veja esse caso interessante do Swahili. O Swahili faz uso de uma partícula conectora para indicar o genitivo, algo que a gente poderia considerar uma preposição. Tawilamti, galho de árvore. A vogal A é a preposição do genitivo, mas essa preposição concorda em gênero com o núcleo. Como tawi, galho, é uma palavra de classe 5,
a preposição precisa receber o prefixo de classe 5. É quase como se em português tivéssemos que dizer galho ou de árvore, colocando o D no masculino. Shule yazamani, escola a de idade, ou seja, escola velha. Línguas bantas em geral não costumam ter adjetivos e usam construções genitivas com substantivos abstratos para passar essa ideia. Veja mais sobre línguas sem adjetivos num vídeo mais antigo do canal onde falo sobre isso. E é claro, temos a construção genitiva marcada por casos gramaticais de maneira mais funcional, como no grego, por exemplo. To onoma tu koritsiu, o nome da menina, onde existe concordância de todos os elementos do modificador. Aqui, por exemplo, tanto o artigo definido quanto o substantivo são marcados com a terminação do caso genitivo. To chroma tis kareklas, a cor da cadeira. Mas em casos em que o modificador indica uma categoria do núcleo, é comum que o grego também use composições. Por exemplo, nha limonopita, uma torta de limão, literalmente algo como uma limonótorta. Mas também temos casos de línguas que marcam o núcleo e não o dependente. Falei um pouco disso no meu vídeo sobre marcação, confere lá. O húngaro é uma língua desse tipo. Veja esse exemplo. Oló forca, a cauda do cavalo. Literalmente algo como o cavalo, cauda dele. Aqui o núcleo é a cauda, e nele existe um sufixo possessivo significando algo como seu, dele, dela. O modificador em si não é marcado. Oteoize, o gosto do chá. Novamente ao pé da letra, o chá, gosto dele. O unsrichiano também faz uma construção parecida, mas sem ter o possessivo incorporado no núcleo, e de fato marcando o modificador com o caso dativo. Telerin é a lápis, o lápis da professora. Literalmente, a professora, seu lápis. O unsrichiano então faz uma dupla marcação, podemos dizer. Ele marca ao mesmo tempo o modificador com o caso dativo e o núcleo com um possessivo. Outro exemplo, tam Luftschiff sein Flug, o voo do avião, literalmente, ao avião seu voo. Mas de novo, o unsrichiano opta por usar composição quando o modificador descreve uma categoria do núcleo. Então, der Luftschifflug seria o voo de avião, literalmente, o avião voa. E acho que isso cobre as principais formas como línguas mundo afora expressam construções genitivas. Existem, claro, casos em que a mesma língua apresenta mais de uma forma de expressar a construção, podendo usar a preposição numa forma e caso gramatical em outra, por exemplo. Mas no final tudo basicamente se encaixa em algum desses padrões mostrados aqui. Agora me conta aí como se fazem construções genitivas nas línguas que você fala ou estuda. E caso você tenha uma conlang, como montou isso nela? Se você gosta e aprende com esse canal, considere a possibilidade de se tornar um apoiador. Você pode me apoiar com um Pix, um valeu demais, ou se tornando um membro aqui no YouTube ou um apoiador no Apoia-se. Sua ajuda é muito importante para manter o canal ativo. Se você não tem como ajudar financeiramente, pelo menos deixe sua curtida e se inscreva. E comente aí embaixo para aumentar o engajamento. Eu também estou no Instagram, me segue lá. Abraços e até mais.